Cantinhos Neves, Canela de Fogo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos em casa, avivamento, com avivamento, só o arrebatamento. Então, louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é, e por tudo que Ele tem feito e vai fazer em nossas vidas no decorrer desse tempo. Amém. Obrigado pela oportunidade de estarmos compartilhando com vocês de um tempo precioso que está sendo investido na vida de vocês. Amém. É um investimento que jamais tem preço. E vocês estão com o coração dispostos a ouvir, a obedecer, e quando nós fazemos isso, o Eterno, o Senhor das nossas vidas, Ele vem com a sua misericórdia, com a sua bondade, Ele nos alcança. E eu creio nesta palavra. Nós estamos em um tempo totalmente diferente, né? Depois eu vou revelar algumas coisas para vocês aqui, da minha particularidade. Mas nós estamos em tempos atípicos, né? Em questão de pandemia, isolamento social, Covid, e muito mais o que tem acontecido não só no estado, na cidade, mas que tem acontecido em todo o planeta Terra. E Deus tem olhado para nós com um olhar de misericórdia. Eu e você estamos aqui porque Ele olhou para nós com um olhar de misericórdia. E alguns o Senhor o levou novamente levou para o lar eterno, né? E com certeza essa é a morada que todos nós estamos nos preparando para chegarmos um dia com Ele. Amém? A morada eterna. É um investimento para a morada eterna. Amém? Então eu agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos aqui com vocês. Glória a Deus, Deus lhe bendiga, irmão. Bom, Deus lhe abençoe, irmão, em nome de Jesus. E quem der um copo de água para um desses pequeninos aqui, olha, é muita bênção, prepare. Lá vem a irmã com a garrafa, não, irmã, brincadeira, pode deixar. Deixa só o copo. Glória a Deus. Então é bênção de Deus para nossas vidas, irmãos, que Deus tem para nossas vidas. Então a minha esposa, ela não pôde vir, nós estamos em uma correria intensa de algumas coisas, algumas atividades, porém ela mandou um abraço a vocês, a todos que aqui estão, e com certeza está orando, intercedendo por este momento que o Senhor preparou para nossas vidas. Amém? Então eu fui comissionado, eu fui convidado, eu fui convocado, intimado para estar com vocês. E eu aceitei. E para falar de um tema que é investindo nas memórias. E aí eu vou estar trazendo para vocês aqui no decorrer do tempo o que queremos trazer, o que eu quero que vocês entendam e que nós vamos entender esta noite. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3. E o versículo de número 21. A Bíblia, a palavra de Deus, ela tem resposta para todas as coisas aqui na terra e nos céus. Lamentações 3:21. Quem achou? Amém. Diga eu. Glória a Deus. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Amém? Então, diante disso, nós estamos vivendo também um tempo que um tema propício para nossas vidas no decorrer desse ano, que é os tempos de Elias,
uma nova atmosfera, uma atmosfera profética, que diz aonde o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que ele não fira a terra. E eu creio nessa convenção de coração que o Senhor tem proporcionado para a sua igreja, para o seu povo, para que possamos ter esse coração convertido, agraciado pelo Senhor, em voltarmos e fazermos de fato o que o Senhor quer para nossas vidas e o que Ele tem para nossas vidas. E Ele tem o melhor para nossas vidas, porque o melhor de Deus ainda está por vir para nossas vidas, amém? Então, diante disso, todos nós temos boas memórias e memórias a fazer e lembrarmos de coisas que aconteceram nas nossas vidas, na nossa família, nas nossas casas, e sabemos que o contexto de cada casa e de cada família muda, né? Eu tenho o contexto da minha casa, eu tenho o contexto da minha família, de onde eu nasci, de onde eu vim, né? Eu nasci no estado do Amazonas, em Manaus, sou comedor de jaraqui, e aqui, e gosto do peixe, como bastante, né, para manter a forma. Não, mas isso é genética mesmo, não tem jeito não. Eu posso comer o que for e continuo desse jeito, né? Então, diante de tudo isso, eu tenho a memória da minha família, eu tenho a memória da minha casa, dos meus pais, dos meus irmãos, eu tenho a memória dos meus tios, e assim sucessivamente, de momentos tremendos, momentos maravilhosos, mas que sabemos que cada família é um contexto e muda, né? Talvez você não teve, não vai ser a sua história, não vai ser a minha, nem a sua vai ser, e assim sucessivamente a minha, porque nós nascemos, eu vim de um lar evangélico, cristão, porém, eu quero dizer que filho de peixe, jaraqui é, porém, filho de crente não é crentinho, né? Então, tem os que se convertem com verdade, com muita alegria, com muita satisfação, servindo ao Senhor, e tem aqueles que estão aí no tempo de Deus. E eu creio que o tempo de Deus está chegando na vida dos filhos, dos pais, daqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos ver, boas memórias fazem bem, irmãos, e são verdadeiras âncoras emocionais em momentos difíceis. Em momento que nós enfrentamos, que nós passamos, quando nós temos a nossa memória ativada nas coisas agradáveis, nas coisas boas, elas nos fazem bem, sim ou não? Amém. Quem aqui lembra o que comeu hoje? Lembra? Olha, tem gente que até sorriu, lembrando do prato que comeu hoje. Que memória ativada é essa de coisa boa, porque você procura comer coisa boa, coisa que lhe satisfaz, né? Então, isso são coisas que nos traz essa memória, coisas boas, ela nos faz bem. Talvez no momento difícil das nossas vidas, nós vamos ter que procurar, buscar, entendemos e buscarmos as memórias das coisas boas que foram feitas através da nossa família, da nossa casa, da nossa descendência. E quando nós vemos aqui o profeta Jeremias, que afirma que quero trazer à memória o que pode me trazer esperança, irmãos. Então, o que pode nos trazer esperança são as coisas boas. As coisas ruins diz que para trás ficaram e tudo se fez novo, amém? Então, boas memórias não são apenas provenientes ou sustento em horas de aperto e pesar, como também nos dão um senso de propósito. E elas ainda auxiliam a recordar os trilhos dos princípios aprendidos e vivenciados na nossa casa, na nossa família, na nossa descendência. Eu trago muita coisa boa da minha casa, irmão. As coisas ruins foi eu que aprontei. Mas as coisas boas, queridos, foi tremendo junto com a família, junto com meus pais, junto com meus irmãos. Eu sou da geração do M12 há muitos anos, irmãos, eu não sabia que eu já fazia parte de uma equipe de 12, porque eu sou filho de uma geração de 12 filhos. É ou não é o modelo dos 12? Então, tínhamos ali, e bíblico ainda, irmãos. Não é à toa que meu nome é Marcos.
mas tem o Mateus, mas tem o Moisés, mas tem a Marta, mas tem a Maria, mas tem a Madalena. Tá bom, vamos deixar aí. Então, diante disso, são coisas agradáveis, são coisas boas. E a Bíblia nos fala isso, né? O Salmo de número 77, o verso de número 5, vai dizer assim, e aí se você puder ficar com a sua Bíblia aberta no Salmo 77, eu vou compartilhar um pouquinho desse salmo tremendo, o Salmo de Asaf, tremendo, poderoso, que vai ser compartilhado conosco aqui esta noite. Eu só não perguntei o horário, e eu estou um pouco cansado hoje, e aí, antes da meia-noite. Tá, então antes da meia-noite o apóstolo falou que eu posso terminar, porque eu estou cansado, irmão. E depois vou explicar para você porque eu estou cansado. Quando eu não estou cansado, irmão, aí o negócio vai até Jesus arrebatar o povo. Glória a Deus. Amém? Então, o Salmo 77, o verso 5 vai dizer bem assim, ó. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de tempos passados. Então é interessante observar que a afirmação é feita justamente no contexto de aflição de Asaf. No momento difícil, no momento de tribulação, no momento de angústia. E nós vemos o Salmo dizendo que no dia da angústia, procura o Senhor, o verso de número 2, do 77. No dia da minha angústia, procura o Senhor, ergue-se as minhas mãos durante a noite e não se canse, a minha alma não encontra consolo. Isso foi no tempo de angústia. E o que eu posso fazer para que esse tempo de angústia possa ser amenizado, possa ser tirado, possa ser repreendido, né? Não tem aquele negócio de, sai Satanás, não, muitas coisas estão na nossa mente, muitas memórias estão nas nossas mentes negativas, né? E isso nos impede de avançar, isso nos impede de alcançar coisas. Eu tinha de tudo para dar errado, irmãos. Primeiro que eu sou magrinho. Eu era feinho, mas eu já melhorei. E de um para lá. Então eu tinha de tudo, irmãos. As pessoas podiam... A unção pastoral, quando eu fui receber, disseram para mim assim, cadê? Quem é que vai ser? Eu digo, sou eu. Ah, é esse? Vem. Meu Deus, isso não vai aguentar, não. E... como no começo do ministério eu jejuava muito, não que eu não jejuo, que nós estamos com 90 dias que estamos jejuando, nós fomos até outubro, e não que eu não faça mais, mas era muito mais intenso, eu passava era o dia todo, irmão, o olho era igual uma tocha, de vermelho, sem conseguir dormir e tudo, mas eu louvo a Deus por tudo aquilo, e eu pesava 45 quilos, hoje eu estou com 45,5, glória a Deus. Já melhorei, ganhei meio. Brincadeira, já passei um pouquinho, irmão. Né? Então eu louvo a Deus, porque são tempos, momentos de angústia. Nós vamos ver que Asaf passou esse tempo de angústia, momento de aflição. Ele disse que, o que eu vou fazer? Estou cansado. Ele ainda menciona o gemido, irmãos. Quem está angustiado, quem está passando por situações... A Bíblia diz que vai ouvir só os gemidos, né? Então é assim que procede, que acontece muitas das vezes, um espírito, ele desfalece em um estado de perturbação, que muitas das vezes nós não conseguimos raciocinar aquilo que queremos fazer, aquilo que queremos passar adiante, muitas vezes não conseguimos fazer isso, e como trazer à lembrança os pensamentos de tempos passados. Isso nos ajuda a entender a importância de acessar uma memória marcante. O salmista diz, ele admitiu pensamentos de incredulidade quanto à ação divina, quanto à ação de Deus. Ele começou, e é assim que muitas das vezes alguns estão. Meu Deus, mas será que é isso mesmo? Senhor, será que eu tenho um chamado? Aí, quem é? É o chamado, e o teu chamado, ele vai dando eco, e mais do que o eco, ele vira uma voz diante do Eterno, amém?
ele não é só um eco, ele é um chamado, ele é uma voz, ele é um som. E aí o salmista, ele tem esse pensamento de incredulidade quanto à ação divina. Nós vamos ver isso no verso 7 ao 9 do Salmo 77. Salmo 77, o verso 7 e 9, nós vamos ver o salmista admitindo pensamentos de incredulidade quanto à ação divina. Olha o que ele vai dizer. Salmo 77, aí que você já está com sua Bíblia aberta, 7 e 9. Será que o Senhor nos rejeitará para sempre? Acaso não voltará a ser princípio? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Será que Deus se esqueceu de ser bondoso? Ou será que encerrou as suas misericórdias na sua ira? A crise levou o salmista ao extremo de admitir uma falsa realidade. Será que Deus esqueceu? Será que Deus não tem mais graça? Será que não tem mais promessa para essa geração? Eu quero dizer que a nossa geração tem sido abastecida pela promessa de Deus, e nós temos recebido graça de Deus, favor de Deus, num tempo de crise, num tempo de ruína. O Senhor tem prosperado o seu povo, o Senhor tem alegrado o seu povo, o Senhor tem revertido o seu povo. Eu quero dizer que eu e você estamos aqui porque nós somos revestidos do poder e da graça do Todo-Poderoso, e haver chamar, o Senhor está aqui em nosso meio. Você crê? Então, diante dessa realidade, nós vamos ver aqui os sentimentos dele falando, do salmista falando, mas quem é Deus? Quem é? Ora, ele é o mesmo. Se ele fizer, é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Então, ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente o Senhor das nossas vidas. O verso 10 vai dizer: esta é a minha aflição, o poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Ou seja, o remédio para essa crise gigantesca, acessar as memórias do histórico dos poderosos intervenções divinas ao longo da história do seu povo, do povo escolhido. Eu quero dizer que eu e você somos o povo escolhido de Deus, o povo eleito, sacerdócio real, somos nação santa do Todo-Poderoso. Eu quero dizer que Ele fez, Ele faz e continuará fazendo em nosso meio, a favor da sua igreja, a favor do seu povo. Eu quero dizer que nós estamos aqui porque temos promessa de Deus. Ele vai cumprir todas as promessas que Ele fez para nossas vidas. Se você crê, se você recebe, se expresse diante do Senhor. Aleluia. Então ative quantas coisas, irmão, o Senhor já fez por nós. E ainda nesse tempo de crise, quantas coisas o Senhor já fez por nós. Eu estava meditando na ministração, e hoje veio algo tremendo na minha mente, que fazia tempo que nós não entrávamos na carne. E hoje eu entrei na carne, irmão. Comi bife. Aí o pessoal disse: mas é porque ninguém pode comer carne. Quem foi que disse que ninguém pode comer carne? Só não come se você não quiser. O teu Deus, o meu Deus, é o dono do ouro, da prata. Ele nos escolheu, Ele nos separou. Somos povo eleito dEle, e Ele vai fazer abundar e superabundar a sua graça, a sua misericórdia, a sua riqueza. Nós viveremos os melhores tempos da nossa vida em nome de Jesus. Amém? Então creia nisso, irmãos. Eu não comi carne antes porque eu não estava querendo, irmão. Mas aí, hoje eu digo: vamos comer. Mas aí eu estava rindo na mesa, que a minha esposa disse que aconteceu é que eu nunca mais tinha entrado na carne. Ela riu, disse: não, mas é a carne aqui que a gente está comendo, né? Aí faz tempo que ninguém come carne. Carne vermelha não, outras carnes, né? Então é assim. Então recordarei os feitos do Senhor. O Salmo 77, versos 11 e 15. Olha o que ele vai dizer. O mesmo Salmo aí vai dizer assim, ó. 77 e o verso de número
do 11 ao 15. Recordarei os feitos do Senhor. Recordarei o quê? Os feitos do Senhor. Certamente me lembrarei das suas maravilhas da antiguidade. Meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os teus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Aleluia. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera maravilhas, e entre os povos tem feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Diante desta palavra, irmão, o salmista fala da recordação das ações divinas. Quantas recordações eu tenho, irmãos? E todas as vezes eu lembro quantas recordações eu tenho como família, de ter pais pastores. E naquele tempo, irmãos, não tinha internet, não tinha telefone celular. Naquele tempo a televisão era preto e branco, branco e preto. Naquele tempo era por correspondência, por carta escrita a punho, para chegar 30, 40 dias depois. Quando chegava, já tinha outra notícia. Aí quando eu vinha de lá, dizia assim, mas o que foi mesmo que aconteceu? Não aconteceu mais nada, já aconteceu, já é outra. Já. Então eu sou desse tempo, que se escrevia e vi que quantos feitos o Senhor fez através dos homens de Deus no passado. Depois eu vou lembrar para vocês algumas situações que aconteceram. Então o salmista ele fala disso, poderia sugerir ser mera escolha do homem, uma espécie de um jogo psicológico, né? Contudo, nós podemos ver que Deus também quer que lembremos dos seus feitos. E nós vamos lembrar dos feitos do Senhor, amém? Quem você era 5 anos atrás? Eu vou botar o meu que é um pouquinho só. Quem eu era há mais de 20 anos atrás? Só isso, rapaz, só. Quem eu era? Eu era alguém que as pessoas olhavam e diziam assim, não tem jeito. Não, isso daí não tem jeito. O jeito é a morte, o jeito é outra coisa. Mas quem nós éramos há 10 anos? Quem você era há 10 anos atrás? Há 5 anos atrás? Há 4 anos atrás? Há 3? Há 2? Há 1? Há 6 meses? Há 5 meses? Há 2? Há 3? Quem você era há 1 mês atrás? E quantas coisas o Senhor fez? Aleluia. Deuteronômio 9, 4, 9 e 10, o versículo 4, verso 9 e 10 vai dizer: reúna este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer-me durante todos os dias em que viverem na terra e também os ensine aos seus filhos. Alguém nos ensinou, alguém ensinou nossos pais, e nós estamos aqui porque nós temos reproduzidos, nós temos sido reprodutores daquilo que nós temos sido ensinados. Eu lembro e costumo dizer que hoje é até bem mais fácil, mas se torna, parece que, mais difícil. No meu tempo, no tempo dos meus pais, não tinha discipulador e nem discipulado. No tempo dos meus pais não tinha 12, nem 5, nem 10, não tinha nada disso. Era eles e eles e eles. E eles faziam a obra, fundavam igreja no Amazonas, em Fortaleza, em Belém do Pará. E aí eu vou dizer que nós já éramos uma congregação completa de 12. E a todos os meninos, a igreja estava cheia, só dos meninos. Já era uma igreja. Tem igreja hoje que não tem 12, e nós já éramos uma igreja de 12. Mas eles não tinham discipulado como nós temos. Nós temos discipulado, nós somos tratados, nós recebemos palavra todos os dias, irmão. Eu vibro, eu pulo, quando eu vejo o evangelho pelo evangelho, quando eu vejo o homem do Calvário,
Eu me arrepio todo quando eu vejo aquilo dali. Aí quando eu vejo um homem de dores, meu Deus, que poderoso. Eu estou compartilhando com a igreja tudo isso, fazendo uma série de ministrações. Mas naquele tempo não tinha. A orientação era clara. Naquele tempo, os meus pais, eles sentavam na mesa, nós sentávamos na mesa, nós comíamos juntos. Não tinha menino em celular, irmãos. Não tinha nem celular, ninguém sabia nem o que era isso. Se falasse, o menino dizia, bota na mesa que nós vamos comer agora. Porque eram meninos. Um queria comer na frente do outro, mas tinha ordem. Ninguém comia sem antes nossos pais comerem, antes de ser servido. Ninguém passava na frente de conversa de pai e nada. Não, ninguém desmentia os pais, não. Não, não é assim não. Foi assim. Irmão, não tinha isso. Sabe o que acontecia? Era que os meus pais estavam conversando assim, e nós dizíamos assim, não sabíamos que tinha visita. Pá! Já era, irmãos. Era só assim, ó. Sabe o que é isso? Terra, manto de mistério. Peia, irmãos. E nós tínhamos que orar para que as coisas não... Mas não tinha jeito, para a oração desse jeito. Porque já tinha uma ação que não era para fazer aquilo. A conversa dos adultos, ninguém se metia, ninguém estava no meio. E só fazia olhar. Oh, Jesus. Foi sem querer. Não tem jeito. Já sabia. Era para ter freado antes. Então eu sou desse tempo, irmãos. Sou do tempo que ninguém dormia sem tomar benção. Benção mamãe, benção papai, abençoe. Hoje eu faço a mesma coisa com a idade que eu tenho. Hoje conversei com meu pai, toda semana converso com a minha mãe, com meu pai, que mora em Manaus. E eu digo assim, os meus netos já sabem, dizem assim, o senhor está conversando com quem? Com seu pai, com sua mãe. Estou só esperando. Benção, mãe. Deus te abençoe. Eu pego, eu tomo posse. Deus te abençoe, eu tomo posse. Aí eu tomo posse. Deus te abençoe, abençoe tua vida, abençoe teus filhos, abençoe teu ministério. Eu vou só, tomo posse. Eita, Jesus. Tu ainda está aí? Estou. Benção. Eu não, estou só tomando a benção. Porque eu entendo isso, irmãos. Eu vivi assim. Eu cresci assim. Então, a orientação desse processo é não esquecer os feitos de Deus, nem o encontro que tiveram com Ele. Nós tivemos um encontro com o Senhor. Aleluia. Não foi aquele encontro do encontro tremendo, não. Foi no momento que nós entregamos as nossas vidas ao Senhor. Amém. Esse foi o maior dos maiores dos encontros com Deus. Amém? Que salvou nossas vidas e nos tirou do lamaçal do pecado. Quantos estão entendendo, diga eu. Glória a Deus. Além de conversarem dentro dessa situação, os pais com os filhos, fazendo lembranças em sua própria geração, os israelitas, eles deveriam ser perpétuos as memórias para as gerações seguintes. Irmão, quando diz assim que eu oro, é porque eu tive alguém que eu vi orar e que ora até hoje. Que são homens e mulheres de oração. Eu oro. Eu estou 1h da manhã acordado, orando, intercedendo, guerreando. Às vezes eu não sei nem quem é, Senhor, mas vai lá. Arranca, manda o anjo logo lá com a espada. Não, mas a espada bem afiada, e tora logo, Pai. Arranca logo tudo e dá a vitória para os teus servos. Não sei quem é, não sei o que é. E vou começando a interceder pelos pastores, pelos apóstolos, pela família, pelos ministérios e assim sucessivamente, porque nós fomos ensinados, e isso eu estou passando para a minha geração. Nós temos aprendido isso. Queridos, é inegociável que as lembranças de bons momentos podem nos ajudar em momentos de dificuldades. E aí eu falo para vocês, e todos nós sabemos, quem aqui já ouviu falar
de o filho pródigo. Diga eu. Glória, então não vou falar mais nada, porque você já sabe. É brincadeira, eu vou falar. Então, diante do filho pródigo, ele toma uma decisão de se erguer depois de ter chegado ao fundo do poço, irmãos. Sim ou não? Não foi assim? Ele chegou com o pai e disse, olha, me dá minha parte, eu vou sair aí nas baladas, e eu quero tudo que é meu. Inclusive, eu vou, com esse daí, eu vou comprar um iPhone bem legal, e tal, e vou comprar tudo isso daí, e com a razão de Deus, ao anunciar os feitos das coisas novas, querido, é resetar, é apagar as coisas desagradáveis, as coisas ruins, aquelas que não são necessárias para nossas vidas. Então você guarda coisas, e você não é baú para guardar coisas velhas, irmãos. Guarde as coisas boas, porque diz a palavra de Deus que tudo se fez novo. Então nós temos o novo de Deus para nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, e nós cremos que Deus vai fazer grandes coisas por nós e está fazendo, amém? Então, eu quero ver aqui um ponto que é tipo de destinos de memórias. Então, nós vamos ver aqui, diante de tudo isso daqui, que falamos de memórias, vamos ver, há filhos que carregam forte lembrança de presentes. Eu já falei isso, eu não sei se alguém estava no encontro que eu falei isso. Ora, são 12 filhos, eram 6 homens e acho que tinha 7 homens e 4 mulheres. E aí, ora, eu nunca ganhei um presente do meu pai, nunca tinha ganhado um presente do meu pai. Ele vai e me leva num supermercado, o supermercado como se fosse hoje um shopping. Meu irmão, eu chego lá e eu quase vou ao céu e volto. Quando eu olho e vejo aquilo tudo de brinquedo, eles escolhem um presente. Ah, meu irmão, sabido fazer aquilo, sabido, olhei assim e digo, meu Deus, um presente. Não, mas aquele dali vem com 2. Tem um que vem com 2. Eu disse, não, mas escolhe um, depois é esse que vem com 2 aí. O que era, irmãos? Uma luva de boxe. Aí vocês viram que eu não virei um boxeador, né? E aí eu levei para brincar o boxe com meus colegas. E aí eu não sou besta, né? Eu sou destro, não sou canhoto, aí eu botei a minha luva destra, né? Aí ele disse, e agora? Ele disse, não, agora tu pega essa daqui. Aí ele disse, não, mas eu não sou canhoto. Eu disse, não tem problema, nós vamos lutar assim mesmo. Quando ele se ajeitou, eu dei, irmão. Pá! O sangue desceu. O sangue desceu. É quase um louvor. E eu corri, mas não adiantou. Meu pai pegou e disse assim, por que você foi bater no menino? Não, estava só brincando. E isso é brincadeira? É o presente que eu ganhei. 2 luvas de boxe. Não tinha outra com ele, eu dei a esquerda para ele, ele não soube se defender, eu acertei. Pois você vai apanhar. E foi peia, irmão. E aí, eu pendurei a luva de boxe. Eu gosto do boxe, mas não para mim mais, irmão. Poderia ter sido o campeão naquele tempo. Também só com o lado do braço, né? E do lado que era o certo, meu. Então, presente, a gente pode ver quantas coisas aconteceram, né? E quantos momentos aconteceram. Talvez você possa dizer assim, mas eu não tive um pai. Você teve alguém, você teve um tutor, uma tutora, alguém que lhe cuidou de você, né? Alguém que fez isso por você. Aqueles momentos também que são fortes recordações com passeios. Eu lembro, irmãos, que meu pai ia com os irmãos e tinha um irmão que tinha um carrão, irmãos. Eu amava aquele carro. Era um Jeep. A porta era aquela de plástico, né, que fechava assim, que era de lona, né? Você lembra? E nós íamos no Jeep, irmão, tchum, tchum, atrás, e menino pulando, irmãos. Parava no sítio, não sei se vocês sabem o que é mari-mari. Mari-mari, né, é uma fruta, meu irmão, enchia o bucho de mari-mari, saía igual um mari, com o bucho cheio de mari, menino comendo mari. Eu nunca esqueci daquele passeio que nós fazíamos.
eu produzi isso para minhas filhas, eu reproduzi isso para minhas netas. E certa vez, eu estava com a minha neta, que eu chamo ela de neta filha, ela sentada, e uma moça tinha ido com a gente no carro aqui na Venezuela. Ela olhou e disse assim: quantas vezes você já veio para a Venezuela? Ela disse: nenhuma. Ela disse: nenhuma? E você nasceu aonde? Ela disse: aqui em Roraima. E você não foi nenhuma? Não. Ela olhou para mim e disse assim: ó, eu já fui 14 vezes. Eu digo: menina, tu estava contando? Tá. Eu digo: deixa a menina aí quieta. Já fui 14 vezes. Ela estava contando que ela tinha ido 14 vezes. Levei na Goiânia Inglesa. Nós estávamos lá. E aí eu lembro disso daí, que ela chegou e perguntou para uma outra garotinha: como é o teu nome? A goianense olhou assim: como é o teu nome? Aí eu disse assim: what's your name? E ela falou: my name. Aí falou o nome dela. Aí disse: tá bom, então pergunte onde ela mora. Não, é só isso. Não sei mais perguntar mais nada. Aí já foi, só sei isso daí. Né? Pergunte onde ela mora. Não. Aí já você está forçando o inglês. Não saber perguntar, né? Então, diante disso, são exemplos e recordações boas, né? E muitas das vezes, muitas pessoas não têm bons exemplos paternos, porém nós sabemos, entendemos que o Pai eterno, o Pai e o Senhor das nossas vidas, Ele tem tudo e todas as coisas para nos dar e fazer por nossas vidas. Nós já fizemos e vamos fazer coisas agradáveis ao Senhor, porque é isso que Ele tem para nossas vidas, amém? E aí eu quero falar um pouquinho da conduta dos pais. Quantos pais nós temos aqui esta noite? Amém. Então, diante disso, diante do que nós comentamos e falamos a respeito do filho pródigo, né? Se a lembrança que aquele rapaz tivesse do pai fosse uma conduta ruim, uma conduta recorrente de dureza, irmãos, talvez da falta de compaixão, de sensibilidade, provavelmente ele não teria voltado para a casa do pai. Eu conheço pessoas que dizem assim: eu não quero, eu não volto, meu irmão. Quer dizer, hoje, eu com a idade que tenho, de idade, eu voltaria para a casa dos meus pais. Eu estaria já junto com eles lá. Eu já estou quase junto com eles, que toda semana eu ligo para eles. Estou aí. Está comendo? Está aqui. Então, memórias, lembranças daquilo que foram feitos. Quantos momentos bons nós tivemos, irmãos, entre famílias, com nossos pais, com nossos irmãos. Talvez se esse jovem ele não tivesse tido isso na sua vida, ele não teria nem uma vontade de voltar para a casa do pai. E aí, carregando forte memória de boa conduta dos familiares, né, com os quais muitos se decepcionaram, ou dos quais se afastaram em algum momento, e aí estão entre aqueles que têm a maiores chance de consertar e reconciliar. Até lembrei que eu estava ministrando na questão familiar, uma segunda-feira dessa, e eu estava falando isso daí. Quantas vezes, porque eu não falo mais, porque eu não vou mais, porque eu não faço mais isso, porque aconteceu isso e aquilo. E aí isso é que o inimigo quer, nos afastar. Né? Eu não vou falar mais com meus pais, não vou falar mais, não. Fale é essencial. Fale aquilo que for necessário. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo, irmão. Amém? Claro que você não vai ver mais como via antes, né? Tem momentos e momentos. E aí, esse momento você precisa. E tem que ter esse momento agradável. Eu sei para vocês, todas as vezes que eu vou em Manaus, meus pais moram lá, todas as vezes eu tenho que ir na casa deles. Todas as vezes. Eu tenho que passar, eu tenho que ir lá, eu tenho que conversar, eu tenho que estar junto com eles. Então, a presença dos pais, embora ao descartar a presença paterna, quando falamos de memórias, passa a se confundir com a conduta dos pais. Né? Então, para que você possa entender, nós queremos enfatizar que são aspectos distintos, ok? Então, pais ausentes ainda podem dar exemplos ou deixar
lacuna, né, com a falta deles. Quando lembramos de nossos pais, geralmente há recordações distintas entre condutas, que se definem por aquilo que eles fazem e a presença, cujas memórias são emocionais, ligadas ao sentimento de amor, à segurança, produzido pela proximidade. Então, o primeiro tipo de lembrança que tem a ver com as ações, já o segundo tem a ver com intimidade, companheirismo. Né? E aí, diante disso, eu já falei algumas vezes, eu tinha e tenho uma aproximação tão grande com meu pai, que eu lembro que na casa do meu pai, não é o versículo não, mas é quase o versículo, na casa do meu pai é muitas moradas, daí não, na casa do meu pai, todas as vezes que ele chegava, eu corria para tirar o sapato e a meia dele. Todas as vezes, eu me ajoelhava e tirava. Eu queria ser o primeiro a tirar o sapato dele e as meias dele. Todas as vezes. E eu quero dizer para vocês, e dar aqui um testemunho disso daí, que, exemplificando, né, determinado filho pode ter crescimento com a imagem de um pai atlético, né, muitas das vezes, meu pai foi atlético, meu pai não foi atlético, meu pai foi um pastor de ovelhas, cuidou de... Eu tenho fotos memoráveis que está guardada, né, eu tenho foto dele no interior, irmãos, ministrando, consagrando outros pastores debaixo de o teto de palha, lamparina, não, irmão, ninguém come não isso daí é que acende para... Tem gente que nem sabe o que é isso, e que acende para clarear, e a luz da lamparina, pregando o evangelho, não tinha microfone, não tinha caixa, não tinha nada disso, e eu lembro de tudo isso daí, né? Então, quem praticava esporte, aí muitas das vezes, tem um pai que foi esportista, vai querer muitas das vezes isso daí, né? Enquanto o filho, outro pai também, assim sucessivamente, pode ter crescimento com a recordação dos esportistas e praticar juntos. Como eu tive isso daí, deixa eu dizer para você, desses filhos, eu fui a primícia do pastorado da minha casa. O primeiro pastor da minha casa. Eu tenho mais de 20 anos que pastoreio, irmãos. Eu fui o primeiro pastor a ser levantado, depois dos meus pais, foi eu dentro da minha casa. Né? Porque eu vi o compromisso dos meus pais, a sinceridade dos meus pais, e eu disse que um dia, que se Deus me levantasse, eu não queria ser pastor, né? Porque eu sei que, e como eu sei, e como nós sabemos, que é muita luta, que é muita batalha, dias, que é muitas horas acordados, que é muitas horas fazendo aquilo que o Senhor nos comissionou a fazer. E diante disso, mas antes disso, sabe o que eu fui na igreja, irmãos? Pequeno. Os nossos filhos, eles carregam em suas memórias muitas coisas, não apenas a lembrança de nossa conduta e presença, mas também as recordações de atividades que exercemos juntos. O meu pai pregava e os meus irmãos cantavam e eu era o pandeirista. Não, eu não sabia tocar não, eu queria fazer barulho, irmãos. Que os irmãos olhavam e eu batia os pandeiros, pá, eu não queria nem saber, canta mais, irmão, e pá, e pandeiro, vai, acabava o louvor, já acabou, opa, e o pandeiro, irmão, eu fui o pandeirista da igreja. Nunca aprendi também, mas eu era o pandeirista. Essa terra vai pegar fogo, aonde é que tu vai? Eu vou, vai, irmão. Ele dizia, esse é o trem que vai, esse é o trem que vai, esse é o trem que vai para um lugar diferente. Meu irmão, o pandeiro tocava. Os irmãos gostavam, não sei se gostavam mesmo. Mas eu gostava de fazer o barulho. Pandeirista, brigava pelo pandeiro. Filho do irmão, não, sai daí, eu sou filho do pastor, deixa comigo. Não, mas o bichinho quer aprender, depois eu te ensino, nunca. Vou perder meu lugar, vou nada. Mas de quem esse pandeiro é meu, não está vendo o nome aí? Mas teu nome não é esse, mas agora é. Então, são memórias agradáveis, né?
Quando nós vamos aos cultos, quantas vezes eu ia para o culto, irmãos? Lembre quantas vezes eu fui para o culto, de livre e espontânea pressão. Às vezes queria ficar em casa dormindo, não, mas você vai. E íamos para a igreja, os meninos, né? Igual aqueles patinhos um atrás do outro. Igreja, todo mundo para a igreja, eu doido para pegar o pandeiro. Não dá para tocar na rua, não dá, na rua não, é só lá na igreja. Mas ainda batia assim, tá, opa, sem fazer, é lá na igreja. E íamos levando, são memórias que nós íamos, quantos cultos, irmãos, eu lembro que os cultos, naquela época, era tremendo, era avivado, que as pessoas, o pastor dizia bem assim, ó, Jesus está aqui, neste lugar. A igreja era tomada, irmão. E eu começava a tacar o pandeiro na mão e pá, Jesus está aqui, toma, pá, 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 e o pandeiro, Jesus está aqui, e o fogo caía. Hoje você fala, Jesus está aqui. Tem gente que... Aonde? Como? Ele está aqui. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o eterno, Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, amém? Então, diante de tudo isso, irmãos, o mais importante do que aquilo que se faz, é o porquê se faz. E nós fazemos, sempre fizemos para Deus, por isso que eu não tenho dificuldade hoje, irmão, para fazer nada para Deus. Ai, não, porque hoje? Não, hoje não, não, vamos fazer. Se é para fazer, vamos lá, e se tiver alguém que me incentive mais, aí que eu vou mesmo. Vamos junto, vamos lá. Então, o mais importante do que aquilo que se faz é o que? É o porquê se faz. Então, por que estamos fazendo? Né? O motivo de termos mais a ver com o tempo junto, as lições a serem ali adquiridas por cada um de nós através daquilo. Um outro ponto que eu quero trazer é a brevidade da vida. Aí eu quero contar um segredo para vocês, que não vai ser mais segredo. Todo mundo vai saber. Por isso que eu vou tomar água. Lembrando agora, eu estava ministrando sobre o Evangelho, aí eu fui falar sobre o Evangelho, que tem várias pessoas ministrando sobre o Evangelho, eu vi um vídeo que que o pessoal fica na frente, o pastor coloca a água e... né? Aí eu disse, pois é, irmão, esse é o Evangelho que estão pregando. Aí eu peguei o copo aqui, os irmãos já estavam tudo preparados para receber. Eu disse, não vou fazer isso com vocês não. Brincadeira, estava para receber não. Se missionário, não vou fazer isso não. Mas é o evangelho, muitos evangelhos que estão sendo pregados hoje. Esse não é o evangelho de Cristo Jesus, amém? Então, diante de tudo isso daí, a palavra de Deus, ela enfatiza a brevidade da vida, irmãos. Um dia desse eu tinha 20 anos. Um dia desse, 20 anos. Meu amigo, eu já vou fazer meio século. Estou só cantando pelos séculos do século. Agora meio século. Mas já estou indo para meio século. 29 de outubro, agora eu vou completar 50 anos, irmãos. E estão preparando uma festa tremenda. Eu estou jejuando desde agora. Por isso que eu estou falando que eu estou... uma festa tremenda que vai acontecer. Mas no dia desse nós éramos bem mais jovens. Hoje estamos jovens, mas já passou um tempo. Sim ou não? Eu lembro que na época eu contava, poxa, o tempo da Copa. Aí dizia-me assim, a Copa vai ser no ano de tal, 2002. Aí eu dizia, 2002? Deixa eu ver quantos anos eu vou ter. Eita, deixa eu ver quanto eu vou ter na outra Copa. Aí eu contava. Hoje eu nem conto mais. Não quero mais nem saber. Mas eu sei que a vida é breve, irmãos. É por isso que nós temos que aproveitar os momentos. É por isso que nós temos que aproveitar as pessoas que nós amamos. Ela é rápida. A vida é rápida, repentina, e vai se passando. Eu até hoje agradeço a Deus que eu sou avô, né? Vocês viram que eu entrei ali já quase levantando o pé, quase não consegui ali, mas eu sou avô. E
Hoje eu consigo brincar com meus netos, né? Hoje ainda consigo, eu digo, se eu tivesse mais, se fosse um pouco mais lá na frente, eu não sei o que seria, não sei se eu ia conseguir brincar com meus netos, que teve um lá que me deu um karatê que quase eu desmaio. Ele, não, mas isso daí não, vovô, não sabia, eu pensava que o senhor ia aguentar. Eu digo, não, mas desse jeito não. Vamos brincar de outra coisa? Então vamos. Fui colocar os meninos para assistir o UFC. Aí já olhou assim para mim, já se aprumou. Eu digo, não, meu filho, peraí, vamos continuar assistindo. Eu disse, não, vovô, vamos lá. Aí depois ele veio com um negócio de super-herói. Chegou comigo e me disse assim, pum, eu digo, eu sou o Hulk. Eu digo, misericórdia. Aí depois ele disse, não, eu sou o Flash. Aí passava correndo. Eu digo, isso daí tá bom, passa. Nem me toca. Aí eles gostam, né? As crianças gostam da questão de super-heróis. Mas eu brinco com eles, né? Porque eu sei que a vida é breve. Eu tenho que aproveitar esse momento, eu tenho que aproveitar o momento, né? Embora seja fato que a maioria de nós, quando jovens, temos dificuldade de mensurar quão veras era essa declaração, irmãos. Então, diante de tudo isso daí, nós sabemos, entendemos que isso daí, a Bíblia nos fala no Salmo 90, o verso de número 9, 10. Vou encerrar, irmãos. Salmo 90, versículo 9 e 10. Pois todos os nossos dias se passaram na tua ira, nossos anos como um breve pensamento. Meu Deus. Olha como é que passa, irmãos. Acaba-se os nossos anos como um breve pensamento. Você só pensou ainda agora numa comida, não foi? Já passou. A nossa vida é assim, ó. Então, os nossos anos são assim. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, melhor, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Eu já estou para voar, irmão. Eu já estou chegando nos 50, aí vem os 70, vem os 80, mas nós vamos fazer muitas coisas ainda na obra de Deus, para Deus, porque o Senhor tem grandes coisas a fazer a favor do seu povo, da sua igreja, amém? Então é assim, que entendamos que, além de nos fazer focar no que é eterno, e não só no que é passageiro, o Criador quer que venhamos gerenciarmos bem a nossa maneira de viver. Estou falando assim, eu parei um pouquinho agora, mas antes da pandemia, aqui o apóstolo Rodrigo é testemunha disso, 10 quilômetros, irmãos. Minha corrida de 10 quilômetros. 9 de julho estava aí, toda 9 de julho eu correndo, 10 quilômetros. Ainda mais quando o vento está a favor, irmão. Conta não, mas a favor eu vou embora. 10 quilômetros, hoje ainda estou dando uma caminhada com a minha esposa, né? Caminhando um pouquinho, mas cuidando, temos que nos cuidar, né? Porque nós sabemos que eu quero viver mais, quero viver muito mais. Como diz um pastor que queria viver até 120 anos. Se possível, Pai, faz esse favorzinho, esse milagre, essa graça, né? Então, mas viver com vigor, né? Não é viver por viver. Viver, estou chegando aos 50, as pessoas olham para mim e dizem assim, o senhor não parece que vai fazer 50. Teve um que falou, não parece que tenta 60. Eu olhei, meu Deus. Eu digo, se souber que eu quero chegar nesses 60, eu recebo, boca profética, fala mais. Não, é 60. Ele pensava que ia dizer, não, me dê 60, me deu os 70, me deu os 80, e assim sucessivamente, porque eu hoje continuo meu rosto de maracujá. Mas maracujá novo, irmão, né? Não é aquele maracujá que arranca e deixa lá, que aí não, é aquele que está lá no pé, ó. Chega, brilha. Quer dizer que o nosso rosto brilha pela presença do Todo-Poderoso, o Senhor das nossas vidas, amém? Então nós cremos, vamos investir nas nossas vidas, em fazermos aquilo que, às vezes, muito falta tempo, mas a gente precisa administrar, né? Então, nós precisamos investir
investimentos de longo prazo. Qual é o investimento de longo prazo que você tem? Vocês sabem dizer? Um investimento de longo prazo. Isso que eu falei agora é investimento de pouco prazo. De eu estar me cuidando da minha saúde, cuidando de tudo aquilo que é necessário para se fazer, para se viver aqui na Terra. Mas existe um investimento de longo prazo, que se chama eternidade. Esse daí nós estamos batalhando, lutando, e nós vamos vencer e vamos chegar nesse investimento. Isso que estamos fazendo hoje aqui é um investimento para longo prazo, irmão. Nunca vamos esquecer. Nós não vamos sair da presença do Eterno sem que Ele nos acrescente algo para vivermos algo eterno com Ele na eternidade, na morada dEle. Amém? Então, uma vez que a vida é breve, devemos investir naquilo que conta, irmão. A eternidade. Amém? Nós vamos viver essa eternidade, nós vamos levar essas lembranças que os nossos filhos carregarão. Eu lembro, irmãos, quando eu era pequeno, dizia bem assim: Jesus está voltando. Eu dizia, está voltando, e nada. E hoje eu continuo falando, Jesus está voltando. Os meus pais falavam, Jesus está voltando. Hoje eu falo para os meus filhos, para o meu neto, Jesus está voltando. Ele pode não voltar no meu tempo, no tempo deles, mas ele vai voltar um dia. E nós vamos estar preparados para aquele grande dia do Senhor. O dia do arrebatamento da igreja dos santos do Senhor Jesus Cristo. Amém? E eu e você estaremos preparados para viver o novo de Deus na morada eterna. Amém? Então a visão de investimento na nossa memória dos filhos, não deveria ser acidental, irmãos. Antes deveria ser algo construído de modo incondicional. Invista. Eu invisto nas minhas filhas, nos meus netos, eu invisto neles, né? Tempo com eles, momento com eles, e eu creio que assim como eu nunca esqueci quando os meus pais faziam isso conosco, eu ia para a vigília, irmãos, mas eu vigiava dormindo, mas ia, pequeno, que menino é assim, né? Pequeno, sentava na cadeira e a vigília e eu, Jesus está voltando, diga aonde? Mas estava ali. E vi muito poder de Deus sendo transmitido nos lugares das vigílias. Né? Então, são lembranças boas, lembranças agradáveis. E uma que eu tenho, e para concluir, para a gente fechar aqui, é que eu lembro dos meus pais fazendo a obra sem nenhum recurso. E nós com fome, irmãos, menino, um olhava para o outro e dizia assim, eu estou com fome. Eu dizia, eu também estou com fome. Aí pergunto o que tem. O papai dizia, tem oração. Oração, mas não tem nada para comer não. Vamos orar, que Deus vai providenciar. Sabe o que nós íamos fazer? Íamos orar. Íamos para o quarto, todo mundo orando. Senhor, manda comida. Senhor, ai, Senhor Deus, estamos com fome. Quando demorava um pouquinho, ó, a vizinha atrás batia. Ei, pastor! Ei, pastor! Aí nós parava a oração, que menino não é curioso. O que foi, irmão? Aí, que foi, irmã? Uma panela aqui, ó, comida para vocês. Ô, Jesus, obrigado. E o papai Zé continua orando. Eu digo, calma, ô, Jesus, mas já está aí. Vamos lá, todo mundo. E nós íamos compartilhar, irmãos. Eu vi isto com meus olhos. Eu estou falando do que eu vi, irmãos. As providências de Deus. Nós clamando no quarto, dizendo, Senhor, nós queremos nos alimentar. E as pessoas preparavam, irmãos. Quando nós saímos da cidade, as pessoas vinham com presentes, com bolo, com comida. Pastor, olhem para os seus filhos, olhem para vocês. Eu digo, me dá para cá, não é meu. É um bolo, não é para você repartir. Não, mas vamos lá, vamos repartir, mas deixa que eu seguro, né? Porque se eu segurando está garantido, pelo menos para mim, mas vamos lá. E era assim, e nós saímos, queridos, abastecidos da graça e do poder de Deus. As pessoas eram usadas como Boaz para abençoar a obra e a nossa família. Nunca nos faltou nada, porque Deus sempre providenciou. Eu quero dizer que não lhes faltará nada. Deus é
poderoso para fazer infinitamente muito mais além daquilo que podemos pensar, imaginar ou que possa ter chegado ao nosso coração. Ele suprirá todas as vossas necessidades. Eu creio no Todo-Poderoso através da oração, do clamor dos filhos e dos servos. Eu quero dizer que hoje Deus preparou algo poderoso na tua direção, para a tua vida, para a tua família, para a tua casa, para a tua descendência, que nada irá faltar, porque o Senhor, o Todo-Poderoso, já está providenciando para o louvor da glória do seu nome. Se você crê e você recebe, se expresse diante do Senhor. E assim eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Amém? Vamos orar ao Senhor, porque nós estamos diante dEle. Traga à memória as coisas boas, as coisas agradáveis, daqueles que foram os teus tutores, daqueles que cuidaram de você. Obrigado. Mais bênção, irmão. Eu sei que Deus falou comigo esta noite. E eu sei que Ele está aqui esta noite. Ele preparou esse momento para nossas vidas. Nós vamos resetar tudo aquilo e todas as memórias ruins, tudo aquilo que não agrada ao Pai. Hoje nós estamos diante do Pai. Hoje nós temos o reconhecimento. Reconhecemos que o Pai tem feito grandes coisas por nossas vidas. Que o Senhor tem nos livrado, que o Senhor tem nos dado graça, que o Senhor tem nos dado vitórias, que o Senhor tem nos recompensado. Nós achamos graças diante dos olhos do Senhor. Traga à memória as coisas boas, que isso possa te revigorar tuas forças esta noite. Lembranças boas, lembranças agradáveis, lembranças que vieram e edificaram a tua vida, edificaram a tua família, a tua casa, que te trouxe algo novo, algo bom para você. Eu quero te dizer que o Senhor já fez e continua fazendo coisas tremendas a teu favor. Nós precisamos olhar para as coisas agradáveis que o Senhor está fazendo. Nós precisamos ter os nossos olhos espirituais voltados para tudo quanto o Senhor tem preparado para nossas vidas, não somente para nossas vidas, para nossa casa, para nossa família, para nossa descendência. Eu quero declarar que a tua família é a família mais próspera da terra, é uma família feliz, é uma família direcionada pelo Eterno, amada pelo Eterno. O Eterno tem olhado para a tua família como a menina dos teus olhos. Queira isso na sua vida, almeje isso para a sua vida, almeje para a sua família, para a sua casa, que você e a sua casa escolheu viver na presença do Eterno. Eu não sei o que os outros vão escolher, mas eu e minha casa escolhemos viver na presença do Eterno. Nós viveremos, nós veremos os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos servindo o altar do Senhor, vivendo a essência do Eterno. Não verão e não viverão momentos ruins, mas viverão e terão memórias ativadas nas coisas agradáveis do Eterno. Tudo quanto o Eterno tem feito, tudo quanto o Eterno já está fazendo, tudo quanto o Senhor tem feito. Senhor Deus, eu creio. Senhor, nós cremos e nós nos tomamos posse, nos possamos da bênção e da benéfica que há no Senhor na nossa direção. Senhor Deus, a tua palavra nos declara que algo novo virá. Esse é um tempo de algo novo para nossas vidas. E nós tomamos posse, ó Deus, para nossa casa, para nossa família, para nossa descendência. Nós ativamos agora tudo quanto o Pai tem feito, tudo quanto o Pai tem colocado em nossas vidas, desde o nosso chamado, desde a nossa escolha. Não foi nós que escolhemos, foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos transformou, foi Ele que nos fez as pessoas boas que nós somos hoje, os servos e servas que nós somos hoje, instrumentos e vasos do Eterno. Eu quero declarar que a unção de Deus está na tua vida, o poder de Deus está na tua vida,
A unção fresca do Eterno está sobre a tua vida. O poder sobrenatural está sendo derramado sobre a tua vida. Algo poderoso está acontecendo na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua descendência. Você tem uma família sacerdotal, uma família direcionada pelo Eterno, o Senhor dos Senhores, o Senhor Todo-Poderoso. Não aceite menos do que isso. A sua família é a promessa de Deus aqui na terra. Não entregue, não deixe o inimigo roubar a essência do que ele já colocou, o que o Senhor já colocou na sua família. Eu quero dizer que você e sua família viverão coisas boas, agradáveis diante do Eterno. Coisas novas virão. Creia e receba a essência do teu espírito esta noite. Nós cremos, Senhor. Louvamos o teu nome, Senhor. Creia. Sim, Deus. Aleluia. Lembre-se do filho pródigo. Ele estava prostrado. Lembre-se do filho pródigo. Traga a sua memória. O filho pródigo estava prostrado. Prostrou. Mas ele lembrou do pai e foi diante do pai, trazendo as lembranças boas do pai. Lembre das coisas boas que o pai tem feito, que já fez e fará a favor da tua vida, da tua família, da tua casa. Nós não seremos os mesmos. O Senhor mudou a nossa história. O Senhor mudou a história da nossa família, da nossa casa, da nossa descendência. Eu não sei como foi a tua história, eu não sei a história da tua família, mas eu quero dizer que a tua família pertence ao Senhor. A tua família é do Senhor Jesus Cristo. Você e a sua casa servirão ao Senhor Jesus Cristo com muito vigor, com muita força.